Depois de mais de 50 horas do temporal, clientes da CE ainda estão sem luz em alguns pontos do estado. Veja também, 30% das estradas pedagiadas precisam de obras emergenciais. O estudo é do governo do estado que pretende reduzir as tarifas em no mínimo 20%. Ainda, em 30 dias, passagens aéreas aumentam quase 26%. O Procon do Estado vai solicitar às companhias aéreas informações para saber que fatores implicaram no aumento dos custos. O objetivo é evitar a prática de aumento abusivo no valor das passagens. 4.000 crianças se formam em programa da Brigada Militar de Combate às Drogas e à Violência. Torcedores do Internacional vão poder conferir as obras do Beira-Rio de perto. E a previsão do tempo. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. Depois de mais de 50 horas, cerca de 15.000 clientes da CE ainda continuam sem luz no estado. 9.000 na região metropolitana. Nesta quinta-feira, a direção da companhia reconheceu as dificuldades para restabelecer o fornecimento de energia e apontou como um dos principais motivos a redução no volume de investimentos no período de 2008 e 2010, o que prejudicou a manutenção do sistema. A CE afirmou ainda que busca maneiras de agilizar o atendimento à população com a ampliação dos canais de recebimento de reclamações, que podem ser feitas por torpedo pelo número 27307 com a palavra luz, mais o número de instalação ou pelo 0800 721 2333. Os passageiros que embarcam em Porto Alegre estão pagando 26% mais caro pelas passagens de avião, um índice acima da média nacional de 22%, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O Procon do Rio Grande do Sul quer explicações das companhias aéreas, enquanto a ANAC reforça a fiscalização em todo o país em função das festas de fim de ano. Na época de maior movimento nos aeroportos brasileiros, a Infraero garante que está preparada para evitar transtornos no Salgado Filho. Destacamos nossas equipes operacionais, nesse período de 15 de dezembro a 5 de janeiro, com dedicação exclusiva para manutenção do fluxo, condução do fluxo, prestar informações aos passageiros. Mas entre os passageiros, a principal reclamação agora é mesmo em relação ao valor das passagens. Da última vez em que Fred saiu da capital gaúcha para Belo Horizonte a trabalho, em agosto deste ano, desembolsou R$ 226 para comprar a passagem. Bastaram 4 meses para sentir no bolso a diferença. No começo de dezembro, o valor saltou para R$ 342. Essa porcentagem mais cara acaba influenciando muitas pessoas, às vezes até chega a desistir e viajar de ônibus. Em licença maternidade, Ângela vai voltar para Salvador. Mas para conseguir chegar à cidade natal, precisou comprometer o orçamento. Todas as dívidas vão esperar, porque eu tenho que viajar mesmo. Tive que pagar a passagem para poder... E o aluguel, o cartão de crédito vai ficar aí, depois eu pago. O aumento médio no preço em Porto Alegre foi de quase 26%, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. A passagem de avião foi o item que mais impactou na inflação neste período. A Infraero admite que o aumento no valor das passagens também está relacionado a uma menor oferta de companhias aéreas no mercado. E aí não há saída para o passageiro. É ele quem acaba pagando o preço. A participação dominante atualmente é a das empresas TAM e Gol. Ao longo de 2012, mais de 1.500 profissionais da aviação foram demitidos. 850 só da Webjet. O mercado ainda está crescente na parte de procura e demanda, e que, apesar das reestruturações, estamos ainda com 6% de aumento de volume de passageiros em relação ao mesmo período do ano passado. Há menos acirramento entre as companhias na disputa do passageiro, E isso, naturalmente, impacta nos preços das passagens. A demanda de passageiros na capital gaúcha foi o principal motivo para o aumento das passagens. Uma plena capacidade dos aviões lotados, ou seja, os aviões com a lotação esgotada. Então, as companhias não necessitam fazer tantas promoções. O Procon estadual vai solicitar às companhias aéreas explicações sobre a elevação dos preços.
Quais são os fatores, quais são os custos que efetivamente ocorreram em demasia nesse último período que possam justificar e, eventualmente, se comprovado que há um aumento abusivo, né, uma cobrança abusiva do consumidor ou de qualquer sorte, digamos assim, se aproveitar de um momento em que há poucas empresas no mercado para elevar o preço e aumentar os ganhos, isso pode ensejar a abertura de um processo administrativo justamente para garantir que o mercado possa estar regulado. E os aeroviários de Porto Alegre realizaram um protesto por melhores salários na tarde desta quinta no aeroporto Salgado Filho. A categoria deve definir até segunda se entra ou não em greve. O Sindicato Nacional dos Aeronautas, que está fazendo as negociações com as empresas, recebeu proposta de 6% de reajuste para todas as faixas de funcionários. Novo encontro deve ocorrer nesta sexta-feira. 30% das estradas pedagiadas precisam de obras emergenciais. O levantamento é do governo do estado, que pretende reduzir as tarifas em no mínimo 20% quando assumir a administração das rodovias. Realizado ao longo de 5 meses, o trabalho mapeou os 2.000 quilômetros de rodovias através de fotos, gravações e testes no solo. O resultado indicou a necessidade de investimentos em mais da metade dos trechos e apontou que pelo menos 24% deles estão em más condições. Para a Casa Civil, a análise reforça a necessidade de uma intervenção do Estado no sistema de pedágios. Parte das estradas pedagiadas estão mal conservadas. Então, do nosso ponto de vista, aquilo que nós afirmávamos, né, que nós temos hoje um pedágio com valor alto e um serviço de baixa qualidade, vem se confirmando através desse estudo técnico. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos definiu que os contratos dos 7 polos de pedágios, com 27 praças, chegam ao fim entre março e junho do ano que vem, remetendo à data de assinatura do compromisso. As concessionárias defendem que o prazo final seria em dezembro de 2013. O contrato ele é muito claro. Ele iniciou-se em março de 98 e término é em março de 93. De algumas concessionárias, e sendo em março, abril, maio e junho. Então, na realidade, a ordem de serviço aonde as concessionárias se pegam, que é a do DAIRE, ela não tem valor nenhum no nosso entender. As concessionárias ainda podem recorrer em outras esferas da justiça. As empresas alegam que tiveram prejuízos ao longo do período em que estão administrando as rodovias. Nós acreditamos que nesse debate do passivo ou não, né, nós vamos ter que ver se eventualmente, inclusive, o Estado, né, a sociedade não tem que ser ressarcida de alguma forma pelo não cumprimento do contrato. A Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias afirmou que não teve acesso ao estudo técnico do governo do estado e não quis se manifestar. A seguir, programa da Polícia Militar de prevenção ao uso de drogas reúne 4.000 crianças em evento na capital e a partir de amanhã o tempo começa a mudar no estado. Detalhes na previsão. Terminam dia 27 as inscrições para o sorteio público de bolsas parciais e integrais para cursos profissionalizantes do convênio entre a SMIC de Porto Alegre e o Sistema Educacional Galileu. As oportunidades são para os cursos técnicos em administração, contabilidade, enfermagem, segurança do trabalho e massoterapia. O sorteio acontece no dia 4 de fevereiro.